Gênesis capítulo 3, versículo 9. Quem achou, diga aleluia. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, diga eu creio. Gênesis 3 e 9, Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Amém, irmãos? Levanta sua mão para o céu, diga: Meu Deus, fala comigo pela tua palavra, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso nesta manhã. Pode assentar e louvar a Deus com as palmas bem forte para Jesus. Mais alegre, irmãos. Dai glória a Deus, igreja. Queridos irmãos, o capítulo 3 de Gênesis começa apresentando uma sentença muito séria. Começa apresentando a qualidade de um animal. A Bíblia apresenta a qualidade deste animal, a qualidade saliente, a qualidade principal. A Bíblia apresenta a qualidade de alguns animais, como a pomba, por exemplo. Apresenta que a pomba é um animal simples. A Bíblia fala da qualidade do cordeiro. Um cordeiro que vai mudo aos seus tosqueadores. Mas a Bíblia aqui agora apresenta, diferente da pomba e também do cordeiro, apresenta um animal, a qualidade principal, a qualidade saliente dele, astúcia, a serpente. A Bíblia apresenta a serpente como um animal que tem por principal comportamento a falsidade, que tem por principal comportamento o engano. E vale nós refletirmos sobre o engano, porque o engano é uma estratégia extraordinária em seu uso para o mal. Amém? Amém, 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 amém. Amém, irmãos? O engano é uma estratégia extraordinária em seu uso para o mal. Por quê? Aquilo que é ruim, nós sabemos que é ruim. E aquilo que é bom, nós sabemos que é bom. Agora, o engano e a astúcia não vem revelado na roupagem mal ou na roupagem má. O engano é uma mistura do que é bom com o que é mal. Daí você não sabe se é bom ou se é mal, porque o que é mal vai aparecer depois. Então, a principal característica da serpente é essa, a astúcia. Ela se apresenta dessa maneira. E este animal astucioso se apresenta diante da mulher e faz uma pergunta enganosa. Não faz uma pergunta verdadeira e nem uma pergunta mentirosa. Ela faz uma pergunta enganosa. Ela diz para a mulher: Não é assim que Deus diz que você não pode comer do fruto da árvore, de árvore nenhuma? A mulher então responde: Não é assim. Não é desse jeito que Deus falou. Nós podemos comer de toda a árvore, sim. Nós só não podemos comer do fruto da árvore proibida. Desse nós não podemos comer. Mas de todas as outras árvores nós podemos comer. Então a serpente diz para a mulher: Não, mas você está enganada. Primeira vez que nós observamos aqui Satanás tentando distorcer a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, mas aqui em Gênesis capítulo 3, mesmo sendo a palavra de Deus, ainda não era a palavra de Deus escrita. Não estava escrita na tábua, não estava escrita no papel como nós temos, não estava escrita como temos disponível num celular para ler, não estava escrita como existia nos pergaminhos ou como existia nos papiros, mas estava escrita na tábua da consciência de Adão e Eva. Mas lá estava a palavra de Deus. A palavra de Deus em forma de decreto. É por isso que eu digo que não adianta nós termos decorado o regulamento interno da igreja. Não adianta nós termos a Bíblia inteira
na nossa mente, no nosso cérebro. Não adianta nós decorarmos versículos-chave para termos respostas para a nossa vida, se a palavra de Deus não estiver gravada no nosso coração e não estiver sendo usada. Não adianta de nada nós temos um conhecimento bíblico extraordinário se nós não tivermos a palavra de Deus em nosso coração em forma de temor. Nós estaremos infelizmente perdendo tempo dentro da casa do Senhor se a palavra de Deus não estiver no nosso coração. Aí então a serpente diz: você sabe por que Deus falou para você não comer do fruto da árvore que está no meio do jardim? Ela está no meio do jardim, ela é proibida. Mas por que ela está lá no meio do jardim? É porque toda hora você vai ver aquela árvore lá e você vai se sentir tentado. Ela está no meio do jardim exatamente porque Deus sabe que se você comer daquela árvore, se você comer daquele fruto, a partir do momento que você comer daquele fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ter ciência do que é bom e do que é mal. Você vai ter ciência, você vai ter autonomia, você vai ter livre-arbítrio, você vai ter iniciativa própria, você vai fazer aquilo que você entender que é certo de você fazer. Só que não foi só por causa do livre-arbítrio que a mulher se sentiu seduzida. O diabo conseguiu transferir para a mulher um engano que ele mesmo tinha provado de um próprio veneno, o veneno de tentar controlar as coisas e não depender de Deus. Porque o diabo ele sempre quis ser igual a Deus e ele tentou ir para tentar ser igual a Deus. Satanás se eleva em seu coração e diz: subirei às alturas e serei igual a Deus. Subirei às alturas e serei igual a Deus. Talvez alguém aqui pergunta: pastor, como é que o diabo pode ter coragem de se levantar e tentar ser igual a Deus? Como é que ele pode ter coragem de inflamar o coração e tentar ser igual a Deus? Será que ele não conhecia o poder de Deus? Antes de Satanás entrar na peleja contra Deus lá na glória, lá no céu, Satanás vê o amor de Deus, Satanás vê a misericórdia de Deus, Satanás vê a inteligência de Deus, Satanás vê a organização de Deus. Só que eu vou te dizer por que é que ele se atreve a tentar entrar em batalha contra Deus. É porque ele nunca tinha visto o poderoso Deus quando ele saca da sua espada para fazer justiça. Ele não conhecia esse Deus. Então ele se arrisca, porque ele quer ser igual a Deus. E aqui ele transfere para a mulher esse veneno. Quando você comer desta árvore, você será igual a Deus. Você será igual a Deus. Aí então a mulher começou a viajar. A mulher começou a fazer conjecturas, começou a fazer planos, começou a ter ideias mirabolantes. Já pensou eu ser igual a Deus? A glória de Deus, Deus não divide com ninguém. O que é de Deus, ele não divide com ninguém. O que é dele é exclusivamente dele. Mas como a mulher olhou e viu que era árvore boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, vejam só, aqui entra o conceito que João vai detalhar melhor nas suas cartas universais: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A mulher entendeu que era agradável aos olhos, que era boa para se comer e era útil para dar entendimento. Ela falou: o que eu vou ficar perdendo meu tempo? Eu vou ser igual a Deus? Eu vou comer dessa árvore, eu vou arriscar. E é bem dessa forma que Satanás coloca as tentações diante de nós. Ah, pastor, mas eu não quero ser igual a Deus. Mas quando Satanás coloca as ofertas diante de nós, ele coloca essas ofertas levando em consideração o prazer que essas ofertas vai apresentar em 10 minutos, em 1 hora. Mas em 1 minuto de pecado ou em 5 minutos de pecado, você pode ter certeza que o veneno do salário que você vai colher depois desse pecado pode ser por toda a tua vida ou pode até te matar na hora. Mas a mulher foi à frente. Ela ousou dar um passo a mais. E eu vou dizer para vocês o que eu já disse antes: existe algo que é pior do que você ir para o inferno. Existe algo pior do que você ir para o inferno. Sabe o que é pior do que você ir para o inferno? É você levar alguém junto com você para o inferno. Você estando na igreja como crente, brincando de ser crente, escandalizando a obra de Deus, escandalizando outras pessoas. Ou você na tua casa, aqui você é crente, aqui você tem roupa de crente, você conversa como crente.
Você anda na doutrina, aqui você lê a Bíblia, você chora, fala línguas estranhas, aqui ninguém te conhece, mas lá na tua casa, você pode estar escandalizando a obra de Deus, e tem pessoas lá na tua família, ou na tua vizinhança, ou no teu local de trabalho, que não quer nem saber nunca de ser crente, porque se for para ser crente como você é crente lá, eles preferem ficar no mundo. Então é muito pior do que você ir para o inferno, você levar alguém junto com você. E foi exatamente o que Eva fez. Ela provou do fruto, só que ela não provou sozinha, ela deu do fruto também para o seu esposo. E quantas esposas que, fascinadas pelas novelas antigas que ela assistia quando estava no mundo, ou pelas modas modernas da internet, não acabam convencendo o próprio esposo a comprarem roupas escandalosas, a fazerem práticas secretas entre o próprio casal, às escondidas, sem que ninguém veja, convencendo o esposo a esses tipos de pecado e a esses tipos de fascínios malignos e mundanos, e o esposo acaba comprando a ideia da esposa, e depois ela acaba abandonando o esposo, ele fica sozinho, chorando e lamentando. Por que me aconteceu isso? Foi porque cedeu, porque acabou participando, compactuando do pecado que era uma ideia da esposa. E quantas esposas que, para satisfazer os esposos carnais, mundanos, elas não cedem à sã doutrina, elas não cedem ao que a palavra de Deus estabelece como pecado, e para satisfazer o esposo elas cortam o cabelo, começam a usar roupas escandalosas, começam a assistir filmes e a todo tipo de imundície e pecado que desagrada a Deus, e depois de certo tempo o esposo a abandona e ela fica sozinha a ver navios e dizendo: por que me aconteceu isso? A esposa não pode salvar o esposo não pode salvar a esposa. A salvação é individual, e quero que você guarde uma coisa bem guardada no teu coração: a tua salvação, o teu compromisso com Deus vale muito mais do que qualquer tentação momentânea, qualquer tentação que Satanás coloca diante da sua vida. Glória a Deus, aleluia. É num minuto. Quanto tempo demora para você comer uma uva? 1 minuto. Quanto tempo demora para você chupar uma melancia? 30 minutos. Isso que você não vai chupar a melancia inteira. Quanto tempo demora para você descascar e chupar uma laranja? 5 minutos. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que as maiores tragédias, elas acontecem em pouco tempo. As maiores tragédias. Eu quero dizer com isso, muitas pessoas abusam da velocidade no trânsito, atingindo a marca de 200 por hora, 180 por hora, e fica bem pouco tempo naquela velocidade, porque as estradas não contribuem para se manter constantemente naquela velocidade. Mas é naqueles 3 minutos, ou 1 minuto, ou 50 segundos que está nessa velocidade altíssima que acontecem os mais desastrosos acidentes. É em 5 minutos que alguém pratica uma infidelidade conjugal dentro de um hotel, ou dentro de uma casa, ou em qualquer outro lugar escondido que ninguém vê. É em 1 minuto que você pode soltar uma mentira que está latejando dentro do teu coração, no teu egoísmo, e você tem que soltá-la para fora. É rapidamente que você peca. Mas o pecado, que tem uma duração tão curta, ele tem uma consequência eterna. E ninguém venha me dizer que ele está pecando porque o diabo derrubou ele na hora, porque Satanás é astuto e ele vai preparando o terreno em muito tempo. Ele tem tempo para isso. Ele vai tentando um dia, vai tentando 2 dias, vai tentando 1 mês, vai tentando 1 ano, e vai tentando, e vai trabalhando, e vai fluindo, e vai rodeando, igual a cobra que vai se enrolando e vai se preparando para o bote. Mas o sangue de Jesus tem poder para pisar na cabeça dessa serpente. Clama o sangue de Jesus. A mulher então concede ao homem, ela concede ao homem o que a serpente lhe concede: uma proposta. Não, pastor, ela concedeu o fruto da vida eterna. Não, foi uma proposta. Não, pastor, foi o fruto da vida eterna. Então Adão está vivo até hoje? Não, pastor, mas ele comeu, mas de que adianta? Deus expulsou ele do jardim. Não adianta pecar pensando que vai ficar tudo bem, porque com Deus não se deixa escarnecer. E esse tipo de Deus que está sendo pregado no evangelho moderno,
que é um Deus que passa a mão no pecado, é melhor você ler um gibi da Turma da Mônica do que você acreditar nesse tipo de Deus, porque ele não existe na Bíblia Sagrada Séria. Na Bíblia Sagrada Séria, existe um Deus que é amoroso, um Deus que é longânimo, um Deus que tem misericórdia, um Deus que dá segunda, terceira, até 10ª chance, mas um Deus que concorda com o pecado, com a rebeldia continuada, com a transgressão, um Deus que concorda com a imundícia, com as práticas pecaminosas. Não, senhores, nesta Bíblia não, ele não existe não. Nunca existiu e nunca existirá esse Deus. O Adão então ele come do fruto da árvore proibida. E daí, como era normal, na viração do dia Deus se apresenta a Adão. Na viração do dia, nessa madrugada eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava em outra cidade. E naquela outra cidade em que eu estava, o Senhor me fez ver que uma autoridade de repente chegou naquela cidade. Uma autoridade chegou de repente. E quando aquela autoridade chegou naquela cidade, eu falei comigo mesmo: ainda bem que eu estou preparado. Foi hoje isso. Sabe como que eu estava preparado? Eu estava com meu votinho do livramento levantado e dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me guardado, a casa está em ordem. Mas eu quero dizer o seguinte: na viração do dia Deus passa para visitar, para fazer um procedimento que na medicina é chamado de check-up, para fazer um procedimento que na administração é chamado de feedback, para fazer um procedimento que na área da vigilância e segurança privada é chamada de monitoramento. Deus aparece para monitorar, Deus aparece para fazer um feedback, Deus aparece para fazer um check-up, Deus aparece para ver como é que nós estamos nos comportando. Você pode ter certeza que talvez você não veja com os olhos carnais e talvez você não sinta a sua consciência despertar, mas em todos os momentos da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, no caminho da igreja, na vinda ou na volta, e até aqui dentro, 2 olhos como chama de fogo estão olhando a sua vida, estão vendo o teu comportamento, estão observando as tuas práticas. Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. É claro que o evangelho de hoje, o evangelho moderno, apresenta isso numa faceta colorida. Deus está de olho em você. Você, meu Deus, Deus está de olho em mim. Não, mas não se preocupe, querido. Os olhos de Deus estão sobre você para te guardar. Os olhos de Deus estão sobre você para te proteger. Os olhos de Deus estão sobre você para te abençoar. Estão sobre você para guardar você 24 horas. Oh, que benção. O guarda de Israel não dormitará. Oh, que benção. Sim, ele não dorme, não tosqueneja. Oh, que benção. Não, mas não é só para isso não. Os olhos de Deus estão sobre você para ver se você está sendo uma árvore que dá fruto ou se você não dá fruto. Porque se você não dá fruto, você é cortada e lançada no fogo para queimar. Deus na viração do dia. Então vai prestar conta com Adão. Olha, depois desse culto aqui você pode ter certeza que há um anjo com a prancheta anotando os glória e os aleluia que você está dando aqui nesta manhã. Ele está observando o nível de dilatação do teu coração. Sabe o que é dilatar? É o contrário de contrair. Dilatação é o contrário de contração. Há pessoas que entram na igreja com o coração contraído, uma contração que vai fechando e vai fechando. O culto vai acontecendo, ele não recebe nada, ele não abre o coração, ele não dá glória a Deus. Mas há pessoas que o coração dele dilata e vai se abrindo, e à medida que vai se abrindo, ele vai dando glória, ele vai dando lugar para Deus, ele vai abrindo a alma para Deus, e Deus vai tendo espaço para trabalhar neste coração. Glória a Deus, aleluia. Adão, aonde que você está? Adão, onde você está? O evangelho moderno e colorido poderia dizer assim:
assim: Adão, cadê você, querido? Quero conversar com você. Ah, esse evangelho moderno da permissividade, que permite tudo, que permite até que Deus mude sua essência e seu caráter justo e digno de respeito e de honra. Eu já escutei até um hino mal criado que chama Jesus de você. Eu já escutei até um hino mal criado que chama Deus de você. Da onde isso? Vai lá na Alemanha e vai chamar alguém de tu. Não é tu, é sie no alemão. A pronúncia, o senhor. Não é você, é o senhor. E isso é para pessoas que têm idade avançada. Se chama de senhor. Deus, nós deveríamos chamar ele de senhor, nem que fosse pela idade que ele tem, que ele é o pai da eternidade. Mas não é só por isso não. É senhor porque ele é o Criador do céu e da terra. Senhor, respeito com ele, respeito com ele. Adão, aonde você está? Aonde você está? Cadê você, Adão? É uma hora oportuna para nós aqui entrarmos num debate de alguns que acabam fascinados pelo evangelho colorido. Quando está tudo bem, ele dá glória a Deus, ele bate palma, ele dá oferta, dá aleluia, faz de tudo. A vida dele é um mar de rosas. Só que se deixar por muito tempo tudo bem, daqui a pouco ele já começa a pensar que é festa e já começa a sentar-se e a folgar-se, como o povo de Israel. Tá tudo bem, nem se lembra de Deus. Agora, quando o sapato aperta, agora, quando a situação fica um pouquinho complicada, é já que no coração e na boca começa a sair perguntas do tipo: aonde está Deus? Cadê Deus nessa hora? Deus existe? Aonde está ele? Porque está passando por problemas, daí pergunta: aonde está Deus? Só que quando está cometendo pecado, quando está cometendo iniquidade, quando está brincando com Deus, quando está transgredindo contra o Senhor, aí é Deus que tem que sair no jardim na viração do dia procurando: aonde está o meu servo que não vai mais no culto de doutrina? Aonde está a minha serva que não guarda mais a minha palavra? Aonde está aquele vaso escolhido que vivia nas madrugadas buscando a minha presença? Rabaxá, rabacanta, labasteia. Aonde está o meu servo, a minha serva que não jejua mais? É Deus que tem que sair atrás dele. Ô Adão, aonde você está? Calabacanta, lamanabasturianda, lamanás. Quando Deus faz essa pergunta para Adão, irmãos, se Deus faz uma pergunta dessa para um crente arrependido pelo pecado, pelo menos arrependido pelo pecado, se Deus faz uma pergunta: onde você está? Primeira coisa que um crente, quando está arrependido, ele faz é se arrepiar todo e chorar. O que você está fazendo? O crente fica quieto. É igual a criança quando o pai está com a vara na mão e pergunta: você foi aonde? A criança começa a chorar, engole o choro. E a criança fica bem quietinha, você está ali com a vara na mão, você fica pensando: poxa vida, está chorando, está arrependido. Agora o Adão, quando Deus pergunta onde você está, você pensa que o Adão se arrepende e diz para Deus: o Senhor me perdoa, Senhor, porque eu pequei. Não existe a palavra de pedido de perdão aqui em Gênesis 3. Tenta encontrar, eu não encontrei. Adão não pediu perdão, nem Eva pediu perdão. Quando Deus pergunta: aonde você está? Sabe o que Adão responde? Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Há pessoas que dizem que quem comete o pecado está totalmente desviado e afastado da presença de Deus. Não, tem crente que peca porque quer mesmo, porque peca até escutando a voz de Deus dizendo para ele: não peca, meu servo, não toque aí, minha serva, não vá nesse lugar, meu servo, não escute essa conversa, minha serva, não fale isso, meu servo. Tira o olho daí. Xarabacalabacantas. Não, minha serva, não faça isso. Não, meu servo, ouça minha voz. Olha. Vim dizer que não ouve a voz de Deus é mentira. Seja sincero, meu irmão. Quantas vezes a voz de Deus está falando com você e você não ouve? Faz de conta que não ouve. Faz de conta que é meramente a sua consciência latejando. Faz de conta que é meramente costumes porque você lê Bíblia. Não, é Deus que está avisando: não faça, não vá, não toque, sai daí, fuja.
voz e temi. Abacuque, quando ele ouviu a voz de Deus, ele temiu. Abacuque diz: Senhor, eu ouvi a sua voz e temi. E ao invés dele tomar a iniciativa de Adão, sabe o que ele faz? Ele pede para Deus um avivamento. O crente rebelde, ele ouve a voz de Deus e parece que é simplesmente um narrador de futebol que está falando, é simplesmente um político que está falando, é simplesmente um ser humano, um comedor de arroz e feijão que está falando. Mas o crente fiel, quando ele ouve a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele teme e pede por um avivamento, por uma segunda oportunidade, por uma terceira chance. E Deus é tão bom, longânimo e misericórdia, que perdoa ele e concede segundo o desejo do coração, porque Deus é misericordioso. Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, e me escondi, porque eu estava nu. Eu ouvi a tua voz e temi, e me escondi, porque estava nu. Aí o Senhor pergunta para ele: irmãos, eu fico triste aqui nessa parte, porque não era isso que Deus esperava de Adão. Quando Deus pergunta aonde você está, se você ler em Apocalipse, você vai encontrar uma advertência para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste. Aonde você está? Quando Deus pergunta isso para Adão, eu posso ver Deus com o coração como Criador, como Pai, imaginando no mínimo que Adão ia dizer: ô Senhor, o Senhor me perdoa, eu pequei, Senhor. Mas Adão não fala isso. Ele dá desculpa: eu ouvi a sua voz, eu temi, que eu estava nu. Aí então, quando ele está nu, naquela condição escondida, tendo feita suas vestes improvisadas a partir de folhas de árvore, o Senhor pergunta para ele: como é que você sabe que você está nu? Você por acaso comeu do fruto proibido que eu te disse que não era para você comer? É isso que te aconteceu? A segunda oportunidade que Deus dá para ele. Primeiramente, Deus pergunta: onde você está? Irmãos, quando Deus manda uma mensagem dura na igreja, não é para o crente sair batendo língua falando mal do pregador ou do pastor. Quando Deus manda uma mensagem dura na igreja, não é para o crente dizendo: eu vou mudar de ministério porque está pegando no meu pé. Falou de doutrina, falou de santidade, não vem mais nessa igreja. Não é para isso. Quando Deus está falando a sua palavra de forma severa, é porque Ele está dando uma nova oportunidade de arrependimento. Está aqui, ó. Está aqui na palavra, aqui, ó. Deus primeiramente pergunta: onde você está? Ao invés de Adão pedir perdão, Adão responde: eu ouvi a sua voz e temi, e me escondi, porque eu estava nu. E o Senhor faz uma pergunta para ele de novo: quem falou que você estava nu? Você por acaso comeu do fruto que eu disse que não era para comer? De certo, Deus esperava que Adão dissesse: é, Senhor, eu comi, me perdoe. Mas ele não faz isso. Sabe o que ele faz? Ele diz assim: a mulher que tu me deste me deu a comer desse fruto. Em quem que ele coloca a culpa? Em quem? Não, em Deus, porque foi Deus que fez a mulher. Há pessoas que ele coloca a culpa em tudo. Ele coloca a culpa no ministério, coloca a culpa na tecnologia, coloca a culpa nos irmãos, nas irmãs, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa nos obreiros. E tem alguns que são até mais sofisticados, coloca a culpa no diabo. Mas nunca coloca a culpa, nunca assume a culpa a si mesmo. Nunca assume a culpa! Deus não quer saber de justificativas, de ficar inventando mentiras maiores para tentar justificar ou para tentar esconder um pecado que aconteceu. Nenhum pai tem prazer que o filho fique jogando responsabilidade, sendo que o pai está vendo que o filho está mentindo. Deus não quer isso. Deus quer que você assuma a tua culpa, confesse o teu pecado e largue o teu pecado. Aí então Deus vai até a mulher: por que você fez isso? Por que você deu o fruto proibido para o teu esposo? Não é proibido? Por que você foi fazer isso? Quando Deus fala severamente com Eva, ela está junto de Adão. Na hora que Deus faz a primeira pergunta para Adão: aonde está? Porque não vai você pensar que Adão estava numa moita escondida e a Eva escondida lá na outra moita. Os dois estavam bem juntinhos, disfarçados. Ela escutou a pergunta de Deus, e ela escutou que Adão não pediu perdão. Quando Deus pergunta: você comeu do fruto proibido que eu disse que não era para comer? Ela escutou o que Adão respondeu. Talvez ela deu um beliscão nele quando ele falou: foi a mulher que tu me deu. Mas foi só isso, porque ela nem falou para Adão: Adão, confessa. Tem crente que o casal compartilha e compactua pecado. Eu vou falar de uma coisa aqui de crentes que são casais que assistem televisão em casa. O casal bonitinho assiste televisão em casa, tem uma baita da televisão em casa, e daí ninguém sabe que eles têm. Sabe quando é que vai aparecer que tem a televisão? É quando os filhos estiverem sido orientados por todo o conteúdo da televisão. Daí os pais entram em desespero, entram em pânico: meu Deus,
Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É Deus que, se não se revela por bem, se não se revela da forma correta, se revela pelo mal, dizendo: olha aí, eu avisei que não era para ter pecado escondido dentro de casa, e você está com coisa imunda. Estou falando da televisão, um exemplo tão simples. Muitas pessoas não querem ouvir falar que a televisão é pecado, sem dizer de outros pecados que, se falar, é perigoso até processo. Pelo amor de Deus. E aonde é que estão as pessoas que se preocupam com o que é que Deus pensa? Eu tenho que manter minha integridade, eu tenho que manter respeito, ninguém fale de mim, senão eu processo. Escuta uma coisa, bonitão, se você não ouvir a verdade que Deus fala para você hoje, naquele último dia, Deus vai botar o dedo no teu narizão. Eu quero ver o que é que você vai dizer quando Ele apresentar os teus pecados. Por que você deu o fruto pro teu esposo, Eva? Ela assume, né? Ela assume. Ela poderia lhe dizer: Senhor, é intercessão. Tem muitas irmãs aqui que o filho está no pecado, o esposo está no pecado. Tem irmãos aqui que a família, a esposa, está fazendo as coisas erradas e tudo, mas ele vem aqui com a foto, vem com a carteira de trabalho, traz até uma garrafa com água, peça de roupa, está intercedendo, apresentando a Deus. Deus vai fazer a obra na vida de vocês. A Eva poderia interceder, ela poderia dizer: Senhor, o Adão não foi homem de confessar, pois eu vou te confessar. Nos perdoa, Senhor, tem misericórdia, por favor, nos perdoe. Mas é que o veneno de Satanás estava correndo nas veias de Adão e Eva tão velozmente que eles pensavam que eles já estavam igual a Deus, em todos os sentidos, que nunca mais iam morrer e que qualquer coisa. O que Deus vai fazer? Quem é Ele? Nós temos vida longa, eterna, já comemos do fruto proibido. Em vez dela pedir perdão, ela faz o seguinte: a serpente me ofertou o fruto proibido. Em quem que ela joga a culpa? Em quem? Em Deus de novo. Gênesis capítulo 3 e versículo 1: a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Foi Deus que fez a serpente também. Novamente ela jogou a culpa em Deus. Ela não confessou, ela não assumiu. Você já sabe o que aconteceu. Eles foram expulsos do paraíso. Você sabe o que aconteceu: o primeiro homicídio perpetrado, um fratricídio, um irmão matar o outro irmão, sem dizer as dores que Eva teve, sem dizer do peso que Adão teve que carregar ao longo de sua existência, que até hoje os homens carregam, e as dores de Eva que até hoje as mulheres carregam, por causa de um pecado que não foi confessado e não foi pedido misericórdia. Eu tenho uma coisa aqui para finalizar esta mensagem: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Fiquem de pé, por favor.